Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns a todos os pais que estão aqui e principalmente parabéns a todas as mães que estão aqui, porque sem as mães não haveriam pais, né? Então, os nossos filhos que nos dão essa honra de ser pai. E eu tenho o prazer de fazer uma oração que é dedicada aos dias dos pais. Oração para a bênção dos pais. Venho hoje a Ti, Senhor, pedir que estenda Tuas mãos divinas sobre todos os pais, abençoando-os. Abençoa, Senhor, o Pai amigo e companheiro, o Pai sempre presente, que oferece colo e estende a mão, mas também o Pai ausente, colocando todo Teu amor, todo o seu amor em seu coração. Abençoa, Senhor, o Pai que hoje recebe o abraço dos filhos e o Pai que chora a ausência do filho que partiu para Teus braços. Dai a esse o consolo da mansa saudade e enxuga com Teu divino manto as lágrimas que vertem de seus olhos. Estenda, Senhor, Tuas mãos de amor sobre todos os pais, concedendo a eles os dons da paciência, compreensão, tranquilidade, ternura, justiça, fé na vida em seus filhos e amor, muito amor. E aos filhos cujos pais estão junto a Ti, dai a fé e o entendimento de que os pais nunca vão embora, eles apenas mudam de lugar. Com essa prece, agradecemos a Deus e uma boa palestra para todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam encarnados ou desencarnados, recebam o nosso abraço fraterno. Vamos, nesse momento, silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma e vamos entrar em sintonia com o alto, com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de vida, bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por esse momento, por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidando para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares, deixando nossos lares aonde eles estiverem, para todos aqueles que trazem em nossos corações, nossos pensamentos, e por todas as famílias do mundo inteiro, e por toda a humanidade que sofre. E pelos nossos entes queridos, nós te pedimos, e por todos os pais do mundo inteiro. Fazei, amado Mestre Jesus, esse pouco momento que aqui estamos, que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos estão trazendo na noite de hoje, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia,
e assim nos tornar melhores, para melhor servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar aberto à exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E nós temos aqui presente o nosso irmão muito amado, Laércio, seu Laércio, presidente da casa, que vai passar para nós todas as maravilhas que sempre tem, as bênçãos, sempre traz para nós, com todo o coração que ele sente, sabe disso aí. Jesus te abençoe de vida. Prezados irmãos, queridos amigos, nossas saudações fraternas, um abraço a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. E é justamente em torno de Jesus que nós vamos confabular um pouquinho nesta noite. Jesus, o grande desafio para a humanidade. E falar de Jesus já é um desafio imenso para as nossas limitações. O Mestre que se afigura como um ser ilimitado, né? Então é um desafio muito grande falar em torno de Jesus. Mas contamos sempre com um amparo espiritual para que a nossa fala consiga ser de fácil acesso e chegar aos corações de todos nós. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, né, ele vai discorrer sobre as comunidades, ou a comunidade dos puros espíritos, os espíritos angélicos, que rezam as tradições do mundo espiritual, que há uma comunidade de espíritos puros, angélicos, eleitos pelo Supremo Criador da vida do universo. Esta comunidade de espíritos angélicos conserva em suas mãos as rédeas da vida em todas as coletividades planetárias. Segundo nos é dado a saber, diz Emmanuel, que é um espírito bem avançado, bem distante de nós. E ele diz isso. O que nos é dado a saber, esta comunidade de espíritos puros, se aproximaram, estiveram nas proximidades da Terra apenas por 2 vezes ao longo dos milênios, para resolver problemas decisivos da organização e da vida na Terra. Um dos membros divinos desta comunidade é Jesus. É o Mestre, do qual nós estamos aqui, né, falando. E a segunda vez que eles estiveram próximo da Terra, a segunda vez, foi para decidir da vinda do Mestre à face da Terra. E assim foi. Jesus vem das instâncias celestes para nos trazer as lições de amor, de redenção para todos nós. Chega falando da fundação do reino de Deus em nossos corações. Foi o maior evento que nós podemos catalogar nas nossas vidas, no planeta, a vinda do Mestre junto a nós. Um espírito desse porte, um espírito dessa graduação, desta pureza, transitou entre nós aqui há 2000 anos atrás, por 33 anos.
Foi o maior evento que nós podemos registrar, a ponto de que a vinda do Mestre separa a humanidade em antes e depois dele. Simples assim. Para sentirmos ou percebermos a magnitude da presença de Jesus no nosso meio. Quando pensamos num ser angélico como Jesus, vir até nós para trazer a sua lição, a lição do Evangelho, da Boa Nova, né? Nós imaginamos que o Evangelho, ele é cósmico. Ele não é da Terra, ele é para a Terra. O Evangelho é cósmico, porque é um código de conduta eterna, o Evangelho. É um código de conduta divina. E, portanto, ele é cósmico. Porque, sendo um código de conduta, esta conduta é padrão para os espíritos superiores. É um comportamento padrão. Amar, servir, ser justo, de espíritos superiores. E é isso que o Mestre vem até nós plantar esta semente nos corações de todos nós. E ele vai dizer: reguem-na em seus corações, cultivem-na, amai-vos uns aos outros. O Mestre nos traz isso. Daí que é o grande desafio para a humanidade internalizar os seus ensinos e aplicá-los na vida. Porque os Espíritos vão dizer que é na vida corporal que devemos aplicar, praticar, exercitar os ensinamentos de Jesus. É um padrão de comportamento superior. Ora, qual é o nosso padrão de comportamento enquanto espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, que temos a intuição de Deus, mas não o compreendemos? Como espíritos imperfeitos, na categoria do plano em que nos encontramos, plano de provas e de expiações, agora passando por um processo de transição, onde a Terra breve estará na categoria dos planos de regeneração. Mas o padrão do nosso comportamento ainda é a predominância da matéria sobre o espírito. E esse é o grande desafio para nós, para que a predominância do espírito seja sobre a matéria. Ainda predomina o mal sobre o bem. Nos mundos de regeneração, o bem predomina sobre o mal. E essa diferença é capital na coletividade, na sociedade. Então, o nosso padrão de comportamento ainda é este. E daí a nossa dificuldade desse desafio da humanidade, que começa não no outro, não na gente, começa no eu. O Evangelho é particular, e Jesus vai falar isso a cada um segundo as suas obras, segundo os seus esforços, né? Segundo o seu trabalho interior. Então o Evangelho é para cá. Quando nós lemos o Evangelho e enfatizamos isso em nossos estudos, é um olhar para dentro de si. E ver como essas lições do Evangelho repercutem dentro de nós. Qual é a nossa meta? É comum nós ouvirmos, a nossa meta é chegarmos a espíritos puros. Não, esse é um programa de longo prazo. De longuíssimo prazo. É um programa de amor que Jesus nos traz. Já faz 2000 anos que Jesus passou por aqui. E hoje nós estamos aqui, né? Tema de muitas falas nossas, a reforma íntima, o bom combate, o combate com as nossas imperfeições. 2000 anos depois que o Cristo passou por aqui, né? Veja a dificuldade de colocarmos os seus ensinamentos, que vai caracterizar na conquista de virtudes. Conquistar virtudes que nós nunca mais a perderemos. Quando você conquista a paciência, você nunca mais perde a paciência.
por exemplo. Conquistou. Né? Então, esse é um programa de longo prazo, que vamos alcançar nos processos, nos mecanismos reencarnatórios. O espírito na sua viagem evolutiva. Bom, se a nossa meta prioritária agora não é a conquistar a pureza, porque estamos muito distantes disso, então é chegar na segunda ordem de espíritos benevolentes, também é um programa de médio para longo prazo. Porque a nossa meta prioritária, como diz os Espíritos, é na reencarnação. Na reencarnação que nós estamos, nesta reencarnação de hoje. E quais são as metas que nós temos que desenvolver nesta reencarnação? Quais são as vicissitudes que temos que trabalhar? Essa é a nossa primeira meta. Para depois pensarmos, estamos habilitados a fazermos parte da categoria dos espíritos de segunda ordem, vai depender de como estamos atacando as metas no programa espiritual desenhado, configurado para atender essas necessidades mais imediatas das nossas vidas. Então a nossa meta é, como diz o professor Hippolyte de Lyon, Allan Kardec, é domar as más inclinações, domar as más paixões. Essa é a nossa meta, esse é o nosso programa reencarnatório. Eu quero chegar a espírito puro, mas primeiro tem que olhar para essa reencarnação e ver as oportunidades no meio em que você está para atacar, para dominar essas más inclinações que dificultam a nossa ascensão espiritual. Não impedem, mas dificultam, porque depende muito da nossa vontade. Vejamos o que diz Allan Kardec, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que ele vai falar das leis morais, e as leis morais estão complementadas ou detalhadas em o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai falar dos caracteres do homem de bem. Porque Jesus vem justamente isso, para que nos tornemos espíritos benevolentes, conquistar isso, sermos bons. E Kardec, em duas questões, ele fecha esse pensamento. Ele encerra a questão, caracteres do homem de bem, na questão 918 e a questão 919. Pergunta Kardec aos espíritos na questão 918. Por que indícios, olha isso, indícios, se pode reconhecer em um homem o progresso real que ou ele elevará o espírito à hierarquia espírita? Que indícios? Responde os espíritos a Kardec. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, portanto ele está falando da vida aqui. Se alguém pensa em depois que eu desencarnar eu vou para o mundo espiritual e eu vejo o que eu faço, não é. Lá é a consequência das conquistas que nós obtivemos aqui. Quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. A lei de Deus é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, quando todos os nossos atos representam esta lei, é de se perguntar para cada um de nós: eu estou sendo justo em todas as circunstâncias da minha vida? Eu estou sendo amoroso em todas as circunstâncias da minha vida? Eu estou sendo caridoso? E isso vai representar a prática na encarnação que eu estou
né, de acordo com as leis. Porque isso representa a evolução moral do espírito. Moral como regra do bem proceder. Procede bem aquele que está de acordo com a lei de Deus. Não procede bem aquele que está em desacordo com essa lei. Justiça, amor e caridade. Mas alguém poderia me perguntar assim: tá, mas aonde é que está escrita a lei de Deus? É como se nós tivéssemos um vade-mecum, que é o livro utilizado pelos advogados, é isso, né? O livro comum, como se nós tivéssemos um vade-mecum das leis divinas, e toda situação que se apresentasse, nós iríamos abrir um código ali, então faz isso. Se isso resolvesse a nossa questão de praticar a lei de justiça e de amor e caridade, se a gente observar o nosso comportamento diante das placas de sinalização, a gente poderia medir de forma muito bruta o quanto nós estamos educados diante das leis divinas. Eu moro em frente à Ponte Maia, a Ponte Nova que saiu ali, e no sentido quartel tem uma placa bem grande, pare, e uma outra bem grande do lado, só pode entrar à direita, ou seja, não pode passar reto. Aí a gente pergunta se um espírito superior passaria reto. Não passaria. E eu vejo ali todo dia, olho para um lado, olho para o outro, e passo reto. E é uma placa enorme. Enorme. Por que tem que colocar uma lombada em frente das escolas? Se tem uma placa dizendo tem uma escola ali. Não precisa nem dizer a velocidade, bastaria só dizer estamos diante de uma escola. Tem que ter uma lombada ali, porque a lombada força os deseducados a segurar a velocidade do carro. E aí a gente começa a ver que dentro das leis que regulam a nossa vida social, nós as desrespeitamos, achando que estamos sendo espertos. E Deus não é tanso. Deus não é tanso, né? Quando desrespeitamos as suas leis. Mas fica essa pergunta: onde é que está escritas as leis de Deus para que a gente possa se nortear por elas? Bom, se a gente pensar nos 10 mandamentos, a gente pode começar por aí. Não matar, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe, né? Não cobiçar as coisas alheias, e aí vai. Bom, talvez esses 10 mandamentos não bastam, precisa de algo mais. Então, Kardec, antes de a gente ver a questão 919, a gente viu a questão 918, porque indícios, né? E eu estava falando no grupo hoje, Kardec é chato, ele explora os espíritos até que a questão seja resolvida, por o grau de entendimento que nós temos. No capítulo ainda da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar da lei divina e da lei natural. Então Kardec pergunta na questão 614 desse livro, 614. Que se deve entender por lei natural ou lei divina? É a lei de Deus. Ainda ficamos aqui viajando. Não resolveu. É a única verdadeira para a felicidade do homem. A gente não para pensar nessas palavras assim. E como elas são fundamentais para que elas criem um impacto aqui dentro. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve e não fazer. É simples. O que deve e não fazer. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então ele está dizendo: se nós fazemos de acordo com as leis, com a lei divina, seremos felizes, mesmo aqui na Terra, relativa ao nosso grau de evolução. Deixa eu dar um pulo aqui, porque Kardec, lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que vai falar das penas e gozos futuros, quando nós retornarmos à parte espiritual, Kardec pergunta na questão 920, que abre esse capítulo, né?
Kardec pergunta assim, e ele usa as palavras corretas. Pode o homem ser plenamente, a palavra plenamente, feliz na terra? Né? E os espíritos vão dizer que não. Imagina, nós somos um plano de provas e expiações, um plano inferior ainda. Abaixo do plano de provas e expiações, o plano primitivo. Nós estamos na segunda escala. Depois desse plano, tem os planos de regeneração, que a gente está nesse processo de transição. Depois vem os planos de ditosos, planos felizes, para depois os planos celestes. E a felicidade plena é nos mundos celestes. Então, na Terra, nós não conseguimos ser felizes plenamente, mas relativamente sim. E relativamente está de acordo com aquilo que nós fazemos ou não fazemos em respeito às leis, à lei de Deus. Qual é? Justiça, de amor e de caridade. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Atentar para as leis que regem as nossas vidas. Então Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: em vossa consciência. Na consciência. Alguém pode dizer, mas eu não tenho consciência das leis. Tem. Porque lá na intimidade, na curva do estômago, na bainha do cérebro, a gente sabe quando cometeu um erro. Isso é com a gente. Vocês não sabem os meus equívocos, eu não sei os de vocês, mas Deus sabe. Porque a nossa questão não é com o outro, nossa questão é com Deus, é com as leis. Com as leis em que nós nos desarmonizamos diante da lei que é toda harmoniosa. E para nos harmonizar com a lei divina, nós precisamos avançar nesse sentido. Então, essas duas perguntas Kardec faz: que se deve entender por lei divina e natural, e onde é que está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Não precisa ninguém nos dizer exatamente, não precisa, a gente sabe quando errou. Porque a consciência cobra: você errou, ela fica ali: você errou. Aí você se arrepende, chora, refaz, outra oportunidade. Quando você acerta, a consciência também diz: você acertou. Né? E quando nós acertamos, quando nós fazemos o que é certo, tem uma satisfação interna muito grande. E é isso que vai traduzindo a felicidade, que o reino de Deus é de dentro para fora e não de fora para dentro. É aqui dentro de nós. É quando você deita e dorme em paz. Acorda em paz. Né? E é esse o processo, quando na Terra já sentimos essa felicidade, mesmo relativa, conforme o grau de entendimento que o Espírito, na sua viagem espiritual, vai descortinando-se e percebendo melhor as leis que regem a vida. Então voltamos agora, né, caracteres do homem de bem, na segunda pergunta que Allan Kardec faz, a questão 919 do Livro dos Espíritos, o livro básico, primeira obra basilar da doutrina espírita. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Veja, olha a palavra, qual o meio prático, não é teórico, não é teoria, deixou de ser, não é falando aqui e não é ouvindo, é quando a gente sair na porta ali, né? É quando nós estamos no palco, o altar da nossa vida é aí fora, né? É ali, não é dentro da igreja. Dentro da igreja a gente tem tudo cara de bonzinho, né? Qual o meio prático que tem o homem de se melhorar? Já vou-lo disse um filósofo, um sábio da antiguidade, olha só: conhece-te a ti mesmo. E é preciso, conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente faz isso? Meio prático. Como é que a gente faz isso? E aí Santo Agostinho lá, né, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na terceira parte do Evangelho, que ele vai falar dos bons espíritas. E tem um texto, eu vou ler na íntegra,
esse texto que diz assim: aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero cristão, sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral, o espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá a percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. É como um músico que se comove com os acordes e o outro que só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que fazem domar as más inclinações. Então, o esforço que nós fazemos para domar uma má inclinação, uma má paixão. O que vem a ser uma má paixão, uma má inclinação? Por exemplo, a gente sai aqui ali na rua e alguém passa próximo de nós com um carro na lama e nos dá um banho de lama. O que você faz? O que você faz? Alguém no trânsito lhe dá uma fechada com o carro, o que você faz? A esposa esqueceu o sal no feijão, o que você faz? E aí vai. O que aparece? Espiritualidade ou animalidade? As nossas reações, aquela vontade que muitas vezes vem desganar alguém. E aí Jesus dá a dica para nós: orai e vigiai. Quando vem um impulso animal com vontade, ore. Ore. Por favor, meu Deus, me segura, senão eu mato essa criatura. Isso já é uma oração. E isso vai te conter aquela raiva que brota. E aí Paulo, o apóstolo, tem uma fala impressionante, que ele vai dizer: por que o mal que eu não quero fazer, eu faço? O mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu preciso fazer, eu não faço. Porque vem das suas passagens aquela força animal ainda. E a gente acaba muitas vezes cedendo, sendo dominado por essas forças. Então, o que temos para hoje, nesse grande desafio que é Jesus para nós, a nossa meta para hoje? Porque seguir a Jesus é para quem quer, é para quem pode. Para quem pode deixar o último capítulo da novela e vir assistir uma palestra espírita, para quem pode deixar a decisão de um campeonato de futebol e vir para quem pode deixar algumas coisas, de renunciar a algumas coisas nas suas vidas para buscar valores que são inalienáveis, intransferíveis, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, que a traça não destrói. Então Jesus visita Maria e Marta, e Maria e Marta representam muitos de nós. E quando ele chega na casa, Maria logo se assenta aos pés do Cristo para ouvir-lhe as lições. E Marta segue com seus afazeres da casa, limpando isso e aquilo. E ela fica indignada, porque Maria está lá sentada, em vez de ajudar ela nos afazeres da casa. Coisa que ela podia deixar, porque isso é rotina, isso é do cotidiano. Quantas coisas do cotidiano que nós não conseguimos deixar para, por exemplo, fazer o evangelho no lar. E aí, Marta questiona: mestre, pode pedir para Maria vir me ajudar? E diz: Marta, 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 por que estás tão inquieta, Marta, com as coisas do mundo? As coisas do mundo não podem nos dar o que nós necessitamos. As coisas do mundo não podem nos dar a paz. Quantos de nós somos inquietos com isso? Inquietos, que nem Marta.
numa correria desenfreada para as coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras, efêmeras. Não são as nossas verdadeiras propriedades, estão aqui para nosso uso e fruto. E como a gente se inquieta com isso e não conseguimos dar curso à lição do Evangelho que Jesus nos traz. Viver em meio de tudo isso, com justiça, com amor e com caridade. Jesus dá a dica: adentrai a porta estreita. Não andeis por onde anda toda a gente motivada por interesses passageiros, imediatistas, mas adentrai a porta estreita, que ali requer renúncia, sacrifício, quando antecipadamente compreendemos a vida espiritual. Porque breve haveremos de deixar esse corpo. Breve, pelo fenômeno da morte, nós vamos partir daqui, quer queiramos ou não. Qual é a nossa verdadeira propriedade? O que levaremos? Senão as conquistas morais. Estas que vão nos felicitar ou nos infelicitar no mundo espiritual. Então não é para quem quer, para quem pode, para quem toma decisão. Porque, veja, Jesus, e a gente está falando desse ser angélico, ele diz assim, ó, gente, é o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está claro? Tá, né? Eu vou repetir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Está claro para nós isso? Tem alguma coisa que a gente não entenda nessa fala? Mas que desafio. Que desafio. Porque não tem outro caminho, não tem outra alternativa. É este. E ele sabe disso, Cristo tem absoluta certeza disso. Bartolomeu pergunta para ele, mas mestre, eu estou meio triste, mas Bartolomeu, você acha que eu não tenho certeza absoluta do reino de Deus? Pois é, mestre. E essa tristeza, qual é o teu desejo central? Aí a gente vai no nosso desejo central, né? A média da aspiração do homem na terra é beleza, poder e riqueza. Beleza, poder e riqueza. Como se esses atributos fossem garantir a felicidade do homem na terra. A beleza vai para o espaço, a riqueza fica e o poder também. Né? Então, quando a gente começa a evoluir espiritualmente, a gente começa a iluminar, né? Começa a brilhar, né? Começa a ter olho verde, olho azul. A gente está evoluindo. Né, Lucília? Então não é para quem quer, é para quem pode. Para quem pode tomar decisão. Na última reunião com os discípulos, Jesus disse assim, olha pessoal, os apóstolos reunidos na última ceia, eu tenho que ir. E Pedro, Simão Pedro, sempre efusivo nas suas questões, mestre, posso ir contigo? Diz que não pode. Mas como, mestre? Não pode, Pedro. Achas que eu não pode confiar? De Pedro, não pode. E aí Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E o Pedro, sim, Senhor, eu te amo, sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. E aí conversaram um pouco mais, e Jesus vem de novo. Pedro, tu me amas? Oh, mas está brincando, né? Você está brincando comigo. É claro que eu te amo, mestre. Tá bom, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus vai fazer mais umas coisas ali, e volta, Pedro. Pedro, tu me amas? Oh, mestre, aí não dá, né? Você pirou? Eu te amo, mestre. Então apacenta minhas ovelhas. Né? Porque esta noite, Pedro, antes que o galo cante às 5 da manhã, tu vais me negar 3 vezes. Olha isso. Isso é sério, isso é grave. Porque ele tocou num ponto que Pedro nem imaginava que tinha. Achava que tinha uma fé robusta, mas tocou numa coisa chamada medo. E nós temos medo de mudanças. Porque as mudanças que nós desconhecemos o resultado, nos amedrontam. E aí Pedro, não, isso não vai acontecer. Bom, então subiram ao horto, naquele momento que Jesus disse que precisava ir, né? E ele convida Tiago Maior, Simão Pedro e João. Só os 3 sobem com o mestre.
E lá acontecem umas coisas muito interessantes, né? E uma das coisas interessantes que acontece é que a transfiguração de Jesus ocorre ali. E eles veem aquilo, o rosto de Jesus se ilumina, sua condição espiritual transcende a matéria. Ele se ilumina a tal ponto. E aparece junto do mestre Elias e Moisés conversando. E eles ficam atônicos vendo aquilo. Mestre, queres que eu faça uma cabana, 3 cabanas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias? Não, eram os espíritos de Moisés e Elias que vinham conversar com o mestre ali para decidir os acontecimentos que iriam acontecer. Bom, depois daquilo então vêm os soldados para prender o Cristo. Aí tem aquela velha passagem, né, que Pedro puxa a espada e fere o soldado. E Jesus, que isso, Pedro? Que comportamento é esse? Isso não é justo, isso não é amoroso, isso não é caridoso. É isso que ele está dizendo. O que eu tenho ensinado, Pedro? Embainha a tua espada, mas mestre, tu vai ser... Mas Pedro, pensa bem. Se eu quisesse, eu acionava uma falange de anjos para não me prenderem, mas eu permiti que me prenderem. Eu permiti isso. É o poder do Cristo. E aí vai. Então Jesus é levado para o pátio de Caifás, do palácio de Caifás. Pedro acompanha distante. E lá à noite fria, Jesus amarrado, né, aguardando o julgamento. Estavam decidindo sobre a crucificação do mestre. E Pedro por ali de noite. Aí aparece um grupo de pessoas assim: tu, Pedro, tu estava lá junto com Jesus no monte. Pedro: não, eu nunca vi esse homem antes, nem sei de quem estão falando. Se aquietam novamente, se aquietam, noite vai rolando, um outro grupo de pessoas vem: tu estava com o mestre, tu estava com Jesus lá no monte. E mais uma vez Pedro: eu nunca vi esse homem na minha vida. E Jesus se hospedava na casa de Simão Pedro. Quando Pedro fala isso, ele já, a consciência já lhe acusou, né? Ele já chorava por dentro. Já chorava. Quando veio o terceiro grupo e olhou para Pedro, e Pedro olhou para o grupo, e como se ele dissesse assim: por favor, não me pergunte isso de novo. Não me pergunte. Não me pergunte. Eles largam. Tu estava com Jesus no monte. E Pedro disse: não estava com Cristo. Não é para quem quer, para quem pode. Porque era uma questão de vida ou morte ali. Se ele dissesse sim, ele seria preso e seria crucificado também. Então é uma questão de vida ou morte. E Jesus vai dizer: quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pensa, Cláudio. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, quando Pedro nega pela terceira vez, quase 5 da manhã, o galo canta. E aí o galo canta. Não vou cantar aqui, senão vai ficar feio. Vai ficar um galo meio, né? E quando o galo canta, Jesus lança o seu olhar amoroso para Pedro. Ele olha assim, de compaixão pela fraqueza. E Pedro chora copiosamente do tamanho do arrependimento. Olha o desafio da humanidade. Olha o apóstolo, hein? Olha um apóstolo. Se Jesus se materializasse aqui, não vou falando de Jesus, Ismael, né, viesse aqui, governador aí do Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, e chegasse para nós aqui: olha, eu preciso de 3 voluntários. 3 voluntários para trabalhar na causa do Mestre. O que é? Preciso que nós programemos um desencarne de vocês até o final do ano agora, para reencarnar num plano primitivo para levar a lição do Mestre. Quem se candidata? Pode levantar a mão. Sério? Não. É brabo. Jesus sai das instâncias celestes para se corporificar
Alcíone sai de cocheira para encarnar em missão na terra para ajudar o seu marido que ficou para trás no processo de implantar, de viver o Evangelho. Eu vou lá ajudá-lo. Mas olha, é complicado, mas eu vou. Tem certeza? Vou. E eles insistem, olha, é perigoso. Lá vem a terra. E assim acontece. Então, é isso. O grande desafio nosso é nesta reencarnação, de domar as más paixões. O que vem a ser as más paixões? Ciúmes, inveja, orgulho, vaidade, materialismo, prepotência, avareza. É esses esforços que precisamos fazer para domar essas más inclinações que regem as nossas vidas e dificultam a nossa evolução. E é importante que a gente faça isso porque no mecanismo das leis divinas é comum encontrarmos ou sermos constrangidos por uma mestra infalível chamada dor. O coração tem 2 quartos. Moram ali sem se ver, num a dor, no outro o prazer. Enquanto no seu quarto o prazer canta e ri, no seu adormece a dor. Cuidado, prazer, cante e ri, mas devagar, não vá a dor acordar. Então esse é o nosso grande desafio. Atentarmos para as leis de Deus que estão em nossa consciência, para que sejamos justos, amorosos e caridosos. Allan Kardec, o mestre leonês, vai enfatizar isso, que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja. A igreja é só um caminho. Fora da caridade não há salvação. E a caridade nós fazemos aonde nós estivermos. Tá bom? Fica a dica. Então, na próxima palestra estaremos noutro grau de estágio evolutivo, se Deus quiser. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.